Olá, meus queridos. Graça, misericórdia e paz, meus irmãos, para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do nosso canal do Ministério, O Último Remanescente. Ministério este, meus irmãos, que surgiu nos últimos dias para estar ministrando aí a mensagem do terceiro anjo, para estar proclamando as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12. E hoje aqui neste vídeo, meus queridos, no primeiro vídeo aqui do nosso canal, gostaria de estar meditando com vocês exatamente sobre uma meditação do Espírito de Profecia. Com este livro aqui, meus irmãos, que é o livro Maranata. Se você ainda não tem este livro, meu querido, que você possa adquirir, porque é um livro muito importante, tem ótimos conteúdos com os eventos que estão relacionados com a época em que nós estamos vivendo, que é os eventos finais. E este canal surgiu exatamente para pregar a última mensagem de advertência ao mundo, as 3 mensagens angélicas. O maior objetivo deste canal, meu querido, é pregar esta mensagem, que é a mensagem assinaladora, a mensagem do assinalamento. E, meus queridos, os principais livros que nós precisamos prestar toda a nossa atenção nos últimos dias é os livros de Daniel e o livro do Apocalipse, meus irmãos. Porque quando a mensagem destes livros forem bem compreendidas, haverá um verdadeiro reavivamento espiritual. Mas, meus queridos, antes de eu ir para o conteúdo aqui do vídeo de hoje, deste canal, do primeiro vídeo aqui do nosso canal do Ministério, O Último Remanescente, se você não for inscrito aqui dentro deste canal, por favor, já se inscreva e ative aí o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo de valor aqui dentro do canal O Último Remanescente, você será avisado. Deixado todo este recado aí para você, meu querido. Então, vamos aqui fazer uma meditação dentro do livro Maranata, meus irmãos. Aqui exatamente no dia, esta data de hoje, 16 de novembro, meus irmãos. 16 de novembro, vou estar abrindo aqui para a gente meditar. O título de hoje é Os 144 mil, meus irmãos. Os 144 mil. E esta mensagem dos 144 mil é a principal mensagem aqui dentro, meus irmãos, do nosso ministério, o último remanescente, meus queridos. E eu creio, irmão Ramon, isso é particular meu, se você pensar diferente, mas eu creio particularmente, meus queridos, que esta é a principal mensagem do livro do Apocalipse. Por quê? Porque os 144 mil eles estão ligados à mensagem assinaladora, que são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. E o objetivo aqui, meus irmãos, como eu já falei para vocês, deste ministério é pregar 2 coisas muito importantes nos últimos dias. A profecia e a mensagem da reforma de saúde, que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então vamos fazer aqui a nossa meditação dentro aqui desse vídeo de boas-vindas, meus queridos, porque aqui nós temos um vídeo de boas-vindas, é o primeiro vídeo aqui do nosso canal e do nosso ministério, o Último Remanescente. E aqui diz assim, meus queridos, acompanhem comigo. Apocalipse capítulo 14, verso 1, diz assim: Olhei e eis o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Aqui nós temos um grupo muito especial, uma elite espiritual. Um grupo aqui que é chamado de 144 mil, que está em pé, meus irmãos, sobre o Monte Sião. E eles estão, meus irmãos, aqui fala que com eles estavam aqui, na verdade, o Cordeiro, estava em pé também sobre o Monte Sião, e com o Cordeiro estava este grupo, que são os 144 mil. E eles tinham escrito na sua fronte, meus irmãos, o selo do Deus vivo. Eles tinham escrito na sua fronte o sinal de Deus, a marca de Deus. E aqui é dito que este sinal, esta marca, é o próprio nome de Deus, meus irmãos, que é cravado nas suas frontes. E este nome é uma referência ao caráter do Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, meus queridos. E aqui ela diz o seguinte: o Espírito de Profecia nos diz assim para nós, aqui no Maranata: no mar cristalino diante do trono, aquele mar que parece vidro misturado com fogo,
de tão resplandecente que é pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. E ela menciona Apocalipse capítulo 15, verso 2. Eu sei que para alguns irmãos, ou outros irmãos aí de outros ministérios, acreditam, meus irmãos, que em Apocalipse capítulo 15, verso 2, está falando de uma grande multidão ao qual ninguém pode contar, de salvos que estarão vivos no momento da volta de Cristo. Mas a informação que nós temos no espírito de profecia é que aquela multidão de Apocalipse capítulo 15, verso 2, meus queridos, a serva do Senhor diz que são os 144 mil. O mar de vidro, meus irmãos, ele é como um pódio. Ali é como se fosse uma escadinha. É como aquele que tira em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Os 144 mil é como se eles estivessem ali no pódio mais alto, em primeiro lugar. É um grupo muito especial, meus irmãos. Então, quem estará sobre o mar de vidro não é qualquer grupo. São os 144 mil. E aqui ela diz claramente, ela confirma que esta multidão mencionada ali em Apocalipse, capítulo 15, verso 2, são os 144 mil selados, aqueles que foram selados com o selo do Deus vivo, meus irmãos. E ela diz assim, está reunida a multidão dos que venceram a besta. Os 144 mil, meus irmãos, eles venceram a besta. Quem é a besta do Apocalipse? No Apocalipse nós encontramos 3 bestas. Nós encontramos uma besta que emerge do mar, ou melhor, né? Vamos começar em sequência. Nós temos a primeira besta que é mencionada em Apocalipse, capítulo 11, verso 7, que é a besta que emerge do abismo, uma referência a Satanás, o anjo do abismo, meus queridos. Você ainda tem uma outra besta, a besta que emerge do mar, conforme Apocalipse 13:1, que é a besta que tem ali 7 cabeças e 10 chifres, que é uma referência à Igreja Católica Apostólica Romana. É uma referência ao papado, meus queridos. E nós temos ainda uma terceira besta dentro do livro do Apocalipse, que é a besta que emerge da terra, meus irmãos. Esta besta, ela surge ali em Apocalipse 13:11. Ela representa o protestantismo apostatado, as igrejas que rejeitaram a mensagem do terceiro anjo, meus irmãos. Todas as igrejas que rejeitaram a mensagem do terceiro anjo estão enquadradas, meus irmãos, dentro deste protestantismo apostatado, infelizmente. Então você tem 3 bestas, a besta do abismo, a besta do mar e a besta da terra. Quando ela diz aqui que este grupo, que são os 144 mil, eles venceram a besta, ela está falando da besta que emerge do mar, que é o papado. E aqui diz, a sua imagem também eles venceram. A imagem da besta é a própria besta que emerge da terra, o protestantismo apostatado. Então os 144 mil eles vão vencer a besta, a sua imagem, e olha o que ela diz mais, e o número do seu nome. O que significa vencer a besta, a sua imagem e o número de seu nome? Significa, meus irmãos, que os 144 mil eles não se contaminaram com mulheres. Eles têm um caráter irrepreensível diante do Criador. Quando a Bíblia diz que eles venceram a besta, a sua imagem e o número de seu nome, é no sentido do caráter, meus queridos. Porque o caráter dos 144 mil foram moldados pelo Santo Espírito de Deus. Eles viveram uma vida de consagração. Eles se entregaram nas mãos do Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas, meus irmãos. Os 144 mil, eles não viveram os seus próprios planos. Eles não viveram as suas próprias vidas. Eles se entregaram completamente na mão do Deus Todo-Poderoso. Eles não fizeram ali sua própria vontade, meus queridos. Eles estavam ali refletindo 100% o caráter de Deus. Por isso tem esta expressão, que eles venceram a besta, a sua imagem e o número de seu nome. Porque tudo isso, a marca da besta é o próprio nome da besta. E o nome da besta, meus irmãos, que em forma de número é 666, é um símbolo do caráter de Satanás. Que é aquele que queria ser Deus, ser semelhante a Deus, se colocar no lugar de Deus, se engrandecer. Mas os 144 mil não. Os 144 mil, eles têm na sua fronte o nome de Deus e o nome de seu Pai. Ou seja, eles têm o caráter de Deus imprimido nas suas mentes, nos seus corações, nas suas vidas. Eles não querem a glória.
Eles não querem se engrandecer. Eles estão baseados no princípio, meus queridos, que João fala assim, lá no Evangelho de João, quando ele diz assim, mais importa que ele cresça e que eu diminua. Este tem que ser o nosso pensamento, meus queridos. Nós precisamos se humilhar desta forma, meus irmãos. Mais importa que a divindade triuna cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia, meus queridos. A cada dia. E aqui diz mais, meus irmãos. Aqui fala o seguinte, com o cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas dadas por Deus, estão os 144.000 que foram redimidos dentre os seres humanos. E ouve-se como o som de muitas águas, como o som de um forte trovões, a voz de harpistas quando tocam as suas harpas, conforme Apocalipse 14:2. Meus queridos, os 144.000 receberão ali as harpas de Deus. Todos nós, todos os santos terão a oportunidade de receber estas harpas para entoar este novo cântico, meus irmãos. Mas é claro, somente os 144.000 vão cantar este cântico de uma forma diferente, porque é o cântico da sua experiência, meus irmãos. E ela diz, e entoou um cântico novo diante do trono, cântico que ninguém pode aprender. Por que ninguém pode aprender? Não é no sentido que os santos anjos de Deus não vão poder aprender a melodia, a harmonia do hino, meus queridos, a letra, a melodia, a harmonia. Não, não é nesse sentido, meus queridos. Os anjos vão poder aprender a melodia do hino, a letra que está sendo cantada. Mas quando a serva do Senhor diz que ninguém poderia aprender aquele cântico, é no sentido da experiência. É como se eu pegasse agora o hino do Inário Adventista, o hino que eu mais gosto, e eu me identifico com a letra daquele hino. Eu vejo a experiência da minha vida. Então, ninguém poderia cantar este hino como eu canto, porque é o cântico da minha própria experiência. É neste sentido aqui que está esta citação. E ela diz mais, se não os 144.000, ela fala que é o hino de Moisés e do Cordeiro, um hino de livramento, meus queridos. E ela continua dizendo e diz, ninguém a não ser os 144.000 é capaz de aprender aquele cântico porque é o de sua experiência. É o que eu acabei de mencionar para vocês. Ninguém poderá cantar como eles cantam porque eles vão se identificar em cada palavra que eles estão falando, meus queridos. Diferente dos anjos e diferente dos outros seres humanos de outros mundos e também de outras eras. E ela diz mais, e jamais alguém teve experiência semelhante. Exatamente o que nós estamos falando. E ela diz assim, meus queridos, ele segue o cordeiro por onde quer que ele vá. Estes que foram trasladados da terra dentre os vivos. Então, os trasladados, esta expressão, os trasladados no espírito de profecia, é uma referência aos 144.000, meus queridos. E isto é interessante, meus irmãos, porque no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, no capítulo 23, a serva do Senhor fala claramente que este grupo ali passa pela morte, porque ela tem uma visão onde o anjo mostra que numa reunião que estava acontecendo ali, uma reunião solene dos adventistas, dos observadores do sábado, o anjo mostra para ela dois grupos dos adventistas do sétimo dia. Ela mostra para ela um grupo que será comida de verme, estarão sujeitos a receber as 7 últimas pragas, e um outro grupo seria aqueles que seriam trasladados por ocasião da vida de Cristo. E estes permaneceriam vivos nos momentos finais da história deste mundo. E quem são? Ela chama de trasladados, mas nós já aprendemos agora que vemos esta informação que os trasladados por ocasião da vinda de Cristo são os 144.000. E ela diz assim, meus queridos, eles seguem o cordeiro por onde quer que vá. É a própria palavra de Deus que confirma isto. Isto significa, meus irmãos, que a nossa atenção não pode ser desviada, meus irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós não podemos deixar que as coisas deste mundo, meus queridos, venham tirar o nosso foco, a nossa salvação. Os 144.000, eles permanecem com seu olhar fito em Jesus, focados em Jesus, eles estão ali, meus irmãos, caminhando de forma focada em sentido à Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Esta cena
Você pode até encontrar mesmo na primeira visão de Ellen White, conforme ela teve ali, quando ela tinha 17 anos de idade. Quando ela teve a primeira visão ali, no mês de dezembro do ano de 1844. Meus queridos, nós precisamos seguir a Jesus. Nós não podemos amar as coisas deste mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, meus queridos, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. E se Jesus fala em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, meus queridos. João 14,15 e João 14,21, meus queridos. E aqui ela diz assim, meus queridos, estes que foram trasladados da terra dentre os vivos, são considerados primícias para Deus e para o Cordeiro. Eu sei que aqui fala dentre os vivos, mas isto não significa que eles nunca vão passar pela morte. Os 144 mil, eles passam pela morte, meus queridos. Existem várias citações. E eu vou colocar vários vídeos de estudos bíblicos comprovando esta verdade para vocês, que os 144 mil é um número literal. É um número literal e que eles serão os únicos santos vivos no momento da volta de Cristo. A própria serva do Senhor, na sua primeira visão, ela fala que chegará aquele momento em que haverá uma hora em que Deus vai declarar o dia e a hora da vinda de Cristo. Neste momento em que a porta da graça já está fechada, ela fala e ela viu os santos vivos em número de 144 mil. Isso significa que naquele momento em que a ressurreição especial já aconteceu e que a lei de Deus foi estampada no céu e Deus o Pai apresentar ali os 10 mandamentos e logo em seguida ele declarar o concerto eterno com o seu povo para aqueles que guardaram a sua lei, ele está ali falando com os 144 mil. No momento que ele declarar depois o dia e a hora da sua vinda, este momento a porta da graça já está fechada. Jesus já lançou o incensário de ouro sobre a terra. Neste momento, meus queridos, na terra haverá um total de santos vivos. E ela fala, os santos vivos em número de 144 mil. Então não há dúvida, na terra, no momento da volta de Cristo, só haverá o remanescente vivo. E este remanescente são os 144 mil. E que você vai descobrir, meus queridos, que este remanescente são todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Estes, meus irmãos, que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, são os adventistas fiéis. Adventistas do sétimo dia que conheceram e praticaram a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? É as 3 mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. E quem é o terceiro anjo? O terceiro anjo é o movimento adventista que surgiu ali, meus irmãos, em 1844. O movimento adventista do sétimo dia que surgiu, meus queridos, para abençoar, para pregar a última mensagem de advertência ao mundo, que, como eu já mencionei, é a mensagem dos 3 anjos que estão voando pelo meio do céu, proclamando em alta voz um evangelho eterno, uma mensagem eterna, meus queridos. E aqui diz assim, meus irmãos, estes são os que vieram da grande tribulação. Lembrando que ela diz que são primícias para Deus também. Por que são primícias? Porque os 144 mil, meus irmãos, eles têm o privilégio, eles terão o privilégio de visitar todos os mundos não caídos, eles serão os únicos que terão este privilégio. Um outro detalhe, meus queridos, meus amigos, serão os únicos que poderão recepcionar a Cristo, meus irmãos. Conforme ali é mostrado em Isaías 25, verso 9, que diz lá claramente que os 144 mil, é eles que vão dizer aquelas palavras. Eis aí o nosso Deus que nós estávamos aguardando, e Ele nos salvará. Quem falará estas palavras são os 144 mil, meus queridos. E aqui fala um outro detalhe interessante, meus irmãos. Aqui ela diz que estes são os que vieram da grande tribulação. Este verso está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14. Realmente, a partir do verso 13 a 17 do capítulo 7, o foco ali da profecia não está mais na grande multidão. Porque em Apocalipse, capítulo 7, nós temos um momento que João, ele olha ali no verso 9 e ele vê uma grande multidão ao qual ninguém pode contar. Mais interessante, meus queridos, que depois que João viu a grande multidão, o versículo 13 fala que um dos anciãos, que na verdade aqueles anciãos não são seres humanos, como muitos irmãos acreditam,
mas a serva do Senhor fala claramente que aqueles anciões são anjos poderosos, e ela diz que um dos anjos poderosos do céu coloca lá sua mão no ombro de João e diz assim: João, e estes que se vestem de branco, quem são e de onde vieram? E aí João fala: Senhor, tu sabes. E o anjo poderoso responde: estes, o João, são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Muitos acreditam, meus amigos, que a partir do verso 13 ali, o anjo está falando novamente da grande multidão ao qual ninguém pode contar. Mas naquele momento que o anjo poderoso chama a atenção de João, ele não está chamando a atenção de João para toda a grande multidão ao qual ninguém podia contar. Naquele momento, a atenção de João foi chamada, a atenção dele foi chamada para um grupo específico, que era exatamente um grupo que deveria passar pela a grande angústia ao qual nunca houve, a grande tribulação. E quem era esse grupo? Ela menciona aqui no espírito de profecia, são os 144 mil. Mas e a grande multidão ao qual ninguém podia contar? Aquela multidão é a multidão dos salvos, que só vão ressuscitar no momento ali da primeira ressurreição geral. Este grupo ali, meus irmãos, é os salvos de todas as eras e de todas as épocas. Mas o grupo específico, a partir do verso 13, ao qual João ele foi chamado para que ele voltasse ali sua atenção, ali são os 144 mil, que diz: estes são os que vêm da grande tribulação. E aqui fala: eles passaram pelo tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Somente os 144 mil, meus queridos, vão passar por esta grande angústia. Aqui diz: suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Ela já coloca na mesma época de Daniel, capítulo 12, verso 1. No momento que se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E aqui diz assim: permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. O derramamento final do juízo de Deus é as 7 últimas pragas. Por que ela fala derramamento final do juízo de Deus? Porque as primeiras pragas do Apocalipse é exatamente o toque das 7 trombetas. E depois você tem as 7 últimas pragas. E aqui ela diz mais, meus queridos, que eles permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus. E ela diz assim: mas foram livrados, pois lavaram suas vestiduras e as alvejaram, as branquearam no sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse 7,14. E ela confirma e diz mais: não se achou mentira na sua boca. Os 144 mil, eles não agem com a mentira. Eles são filhos de Deus, não são filhos de Satanás. Porque os filhos do diabo, eles vivem na prática da mentira, meus irmãos. E Satanás, ele é o pai da mentira. Mas os 144 mil, eles têm um caráter irrepreensível diante de Deus. E eles têm este caráter irrepreensível. Por quê? Porque eles não agem com a sua própria justiça. Eles estão revestidos da justiça de Cristo. Esta é a justificação pela fé, meus queridos. E aqui diz mais: por isso, aqui ela fala que eles não têm mentira na sua boca e não têm mácula. Por que não tem mácula? Porque eu já acabei de mencionar para vocês que a justiça deles não é uma justiça própria. Lembre-se que a nossa justiça é como trapos de imundícia, mas a justiça dos santos é a própria justiça de Cristo. E aqui ela confirma e diz assim: por isto estão diante do trono de Deus, do Pai, e do Cordeiro, que é o Filho. E aqui diz assim: e o adoram, estão diante de Deus, trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Meus irmãos, 144 mil serão os únicos que eles morarão dentro da cidade santa. Diferente do grupo ali da grande multidão dos salvos. A grande multidão dos salvos terão que plantar o seu próprio alimento, terão que construir suas próprias casas, mas os 144 mil não. Os 144 mil eles têm um trabalho santo, é um trabalho diferente, meus queridos. Eles morarão dentro da cidade santa. Os 144 mil, meus irmãos, serão os únicos que poderão ali contemplar a face de Deus por meio de Cristo Jesus. Eles morarão com Cristo dentro da cidade de ouro. Mas a outra multidão, não, a grande multidão não, meus queridos. A grande multidão terá que construir sua própria casa. Eles morarão fora da cidade, é diferente.
Por isso que a Bíblia fala que os 144 mil são primícias para Deus e para o Cordeiro, porque eles têm todos esses privilégios. E aqui ela diz ainda mais, meus irmãos. Ela fala assim, que eles o adoram de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus o Pai, aqui diz que ele estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, a Nova Jerusalém. Aqui é uma referência à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será estendida sobre quem? De acordo com o espírito de profecia, não será estendida sobre toda a grande multidão. Ela será estendida sobre este grupo especial, esta elite espiritual que são os 144 mil. E aqui diz que viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os seres humanos com grande calor. E eles próprios, eles quem? Os 144 mil. Eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas de agora em diante jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Apocalipse capítulo 7, verso 16. E aqui você tem a paginação. O Grande Conflito, páginas 648 e 649. Meus queridos, nós que conhecemos a mensagem do terceiro anjo, ou nós receberemos a marca de Deus ou a marca da besta. Só existe um grupo de hoje que já está recebendo o selamento, a marca de Deus ou a marca da besta. E este grupo são os adventistas do sétimo dia. E por que este é o único grupo que está já sendo selado ou para a vida ou para a morte? É muito simples, meus queridos. É porque este é o único grupo na Terra que conheceu a mensagem seladora, a mensagem do assinalamento, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 12, meus irmãos. E, meus queridos, se você quer ser protegido no tempo da grande angústia, se você quer ser protegido das pragas, você precisa estar selado com o selo do Deus vivo. Porque estes serão os únicos que serão protegidos das últimas pragas, das trombetas e das pragas, e também serão os únicos que estarão de pé, vivos e em pé no momento da volta de Cristo. Amém, meus queridos? Esta aí é a nossa meditação de hoje. Amanhã, se der certo aí, eu coloco outra meditação aqui do livro Maranata. Mas este aqui, meus irmãos, é um vídeo de boas-vindas para nós estar inaugurando aqui o canal Último Remanescente, que é um canal que faz parte aí do ministério O Último Remanescente. E, meus queridos, se ficou qualquer dúvida nesta meditação, deixa aqui nos comentários, que nós estaremos respondendo a cada um de vocês. E lembrando, meus queridos, se este conteúdo foi relevante na tua vida e na vida de toda a tua família, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Também não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer este canal. E, meus queridos, neste momento eu já te convido agora a fechar os seus olhos, para que nós possamos citar a bênção apostólica de Deus. Feche seus olhos. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós e todos possam dizer 3 vezes: Amém, amém, amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo vídeo de estudo da Palavra de Deus, aqui dentro do nosso canal, O Último Remanescente.